Entramos na fase das intervenções, uma vez ultrapassada a fase dos pedidos de esclarecimento. E a primeira intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa. Faz favor. Muito obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Grupo Parlamentar do CDS chamou hoje a debate o investimento público em infraestruturas, tema demasiado vasto para o qual se acabou por concentrar o debate no investimento em infraestruturas de transportes. Neste âmbito, todos sabemos que as decisões que têm consequência para a vida das pessoas, das empresas e do Estado são decisões cujo alcance se faz sentir de forma mais significativa, quase sempre no médio e no longo prazo. Quando o CDS decide fazer esta interpelação, está certamente a contar com o hipotético apagão mental dos e das portuguesas sobre todas as escolhas erradas que o anterior Governo decidiu fazer em matéria de política de transportes e infraestruturas. Exemplo, quando uma das primeiras decisões do anterior Governo foi ter decidido, no Orçamento de Estado para 2012, um aumento brutal do preço dos transportes, que em média representou um acréscimo de mais 26%, mas que na maior parte dos títulos e passes equivaleu a aumentos que atingiram, em alguns casos, mais 100%, esta decisão teve consequências graves, cujos resultados mais visíveis foram a redução brutal da procura de transportes públicos, aumento exponencial da circulação de veículos privados, mais congestionamentos, grave redução da produtividade social, porque acrescida em perdas de tempo nos transportes coletivos. Aumento exponencial da fraude nos transportes públicos, não porque a direita tenha retomado a justa reivindicação dos estudantes universitários do não pagamos, mas porque, como deixou de se investir nos transportes públicos, não há forma de assegurar uma fiscalização efetiva nos transportes. E, claro, a culpa era sempre atirada para cima das gorduras do Estado ou da má gestão a que o setor público está condenado, entre aspas, a cair e, concomitantemente, dos indispensáveis louvores ao setor privado. Daqui à defesa da privatização de tudo o que mexia no setor era apenas um passo e foi isso mesmo que se tentou que acontecesse. Não o conseguiram porque os e as portuguesas derrotaram esses intentos quando tiveram oportunidade de se pronunciarem em eleições. Portanto, nesta matéria, o CDS, como de resto o PSD, exibem um grande apagão mental. Pelos vistos, esse apagão é extensivo à tentativa de alijar as suas responsabilidades sobre a redução brutal do investimento público num setor que, em grande medida, explica as gravíssimas falhas de operacionalidade com que hoje todas as empresas do setor público de transportes se debatem. Há cada vez maior número de pessoas a utilizar os transportes públicos, em boa medida porque a política de transportes se inverteu e, no entanto, o transporte é cada vez mais escasso e o desconforto, a revolta e a indignação pela falta de transporte é crescente. Essa contradição existe, tem várias explicações e, sobretudo, mexe com decisões que, mais uma vez, foram erradas e pertencem, felizmente, ao passado. O exemplo foi o que se registrou ontem nos barcos de Transtejo, que servem a carreira Seixal-Lisboa, uma revolta popular justa contra a supressão de barcos que fazem o serviço Seixal-Caixo-Toré-Seixal. Porquê é que isso aconteceu? Porque houve uma imobilização de uma embarcação no domingo e não havia como substituí-la. Neste simples caso, o problema não está em ter-se registado uma avaria numa embarcação. O problema está não ter havido outra para tomar o lugar da primeira. E porquê? Porque o investimento em manutenção programada não se fez atempadamente, porque houve venda de embarcações ao desbarato, porque se cortou brutalmente na manutenção, porque não se cuidou de renovar os certificados de navegabilidade de navios e de pontões, porque a idade média da frota varia entre 45 e 55 anos, etc., etc. Em suma, faltou e falta investimento e só se pode corrigir isto invertendo esse rumo. O que se passa com o transporte fluvial passa-se igualmente com o transporte e as infraestruturas ferroviárias, como também com o transporte público coletivo em geral.
Nessa inversão, na defesa e promoção de uma política de transportes públicos que se constitua como instrumento estratégico essencial para combater as alterações climáticas e alcançar a transição energética do paradigma carbónico para o das energias limpas, o transporte ferroviário é a prioridade enunciada pela União Europeia no âmbito do roteiro para a energia 2050, reduzindo as emissões poluentes dos gases com efeito de estufa entre 80% a 95% relativamente a 1990. Sr. Deputado, tem que terminar, se faz favor. Vou já terminar, Sr. Presidente. Estamos bastante atrasados neste caminho para este magno objetivo. Façamos então esse caminho. Muito obrigado, Sr. Deputado.